Muito obrigado, Júlia. Tá mudo, né? Eu falando aqui achando que eu estava arrasando e, na verdade, tinha deixado o telefone ou o microfone desligado. Então, continuando, né? Ou voltando ao que eu estava dizendo para vocês inicialmente. O que acontece é o seguinte: esse cálculo trabalhista ele vai cair na prova de vocês. É importante que vocês entendam, porque ele abarca efetivamente todas as linhas de estudo do que a gente já discutiu até agora. É importante para a gente entender cálculo trabalhista, como eu sempre venho dizendo, porque você tem acesso efetivamente a todas as partes do direito. É a melhor forma de você conseguir chegar no entendimento do que é o direito do trabalho. Assim, eu, mais uma vez, eu sempre sou suspeito para dizer, eu acho que quando a gente tem a elaboração de um cálculo trabalhista, você vai dissecar o direito do trabalho, perfeito? Assim, tudo, tudo. Então, quanto mais ou quão mais problemático é o problema que você acaba tendo, mais relevante ele é para efeito de atendimento. E eu acho que também é aquela questão que eu sempre faço muita insistência em dizer que é algo muito importante quando você fala de cálculo trabalhista, que você dá segurança para o teu cliente, ou seja, quando o teu cliente vem ali e te procura para tirar uma dúvida, para fazer um questionamento, aquela coisa toda, e você consegue responder isso, e quando você consegue resolver ele assim, até de imediato, eu diria, entre outras coisas, isso dá uma segurança para o teu cliente, para saber exatamente que você tem conhecimento da área. E é que eu sempre digo, brincadeiras à parte, a pessoa quando ela vem te procurar, ela te procura, na verdade, já com pleno conhecimento dos direitos dela. Ela quer só uma segurança, ela quer mais uma vez assim, que você, enquanto advogado, dê o caminho para que ela realmente confirme que aquilo que ela tem de lesão jurídica vai ser, mais uma vez, restabelecido, né, de decorrente aí da tua atuação. Então, aqui a Júlia está dizendo se eu posso explicar o cálculo. Sim, eu vou explicar ele bem detalhado, Júlia, até que por isso que eu queria verificar alguém que tenha feito e, com base no que vocês fizeram, a gente fizesse aí a como é que eu posso dizer, a resolução do problema. Mas vamos lá, eu vou fazer por aqui, e aí qualquer dúvida, então, vocês vão parando efetivamente e vão perguntando. Se puderem perguntar pelo áudio, eu agradeço, porque aí eu não interrompo aqui, entendeu? Fica mais tranquilo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho aqui, ó, né, como eu sempre brinco, né, esses nomes aqui foram, né, criados, né, da minha própria imaginação, isso não existe em lugar nenhum, tá? Então, são os direitos autorais meus plenamente garantidos. Brincadeira, né? A gente faz uma utilização dos nomes aí para a gente poder fazer uma coisa um pouco mais suave, digamos assim. Eu tentar tornar um pouquinho suave, né? Arrancar uma risada antes de começar a fazer um estudo. Então, eu tenho ali Robert, não, o Bob, Roberto Esponja, né? Eu poderia até colocar aqui o nome dele em inglês aqui, também ficaria mais legal, né? Bob Robert, ficaria legal. Bob Robert Esponja. Ele foi contratado na empresa Fenda do Biquíni com salário de R$ 2.500. Beleza, então nós temos uma informação aqui que é importante. Qual a informação? Vocês estão vendo essa outra pasta que eu criei aqui, que eu estou usando? Então, a primeira informação que eu tenho é que o salário dele é de R$ 2.500, beleza? Então, a gente vai fazendo algumas movimentações na planilha durante a execução da atividade e qualquer coisa que vocês tiverem, vocês falam. Vocês conseguem enxergar essa outra planilha que eu criei aqui, só para comentar, para eu entender? Estão vislumbrando aqui, onde eu coloquei salário, R$ 2.500? Sim. Ah, legal, obrigado. Se vocês puderem responder pelo áudio, eu agradeço, porque aí fica fácil para a gente entender. Tranquilo? Então, vamos lá. A segunda informação que eu tenho, ele trabalhou na empresa, ele foi contratado dia 13 de julho de 2016 e foi demitido sem justa causa, aqui uma questão muito importante, ele foi demitido sem justa causa no dia 27 de novembro de 2020, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, perfeito? E coloco aqui, ó, admissão, perfeito? E demissão.
admissão e demissão. Então, ele foi demitido dia 13 de quando? 13 de julho e 27 de novembro. Então, 13, vou colocar assim, vai ficar melhor, de julho de 2016, e ele foi demitido dia 27 de novembro de 2020, beleza? Então, mais uma vez, por enquanto, são essas informações que a gente tem para trabalhar, beleza? Então, eu tenho aqui data de admissão, tranquilo? E data de demissão. A primeira coisa que vocês vão fazer é desmembrar isso aqui, tranquilo? Como desmembrar isso aqui? Vocês vão ter que deixar claro como a gente vai identificar qual é o período que ele tem, mais uma vez, de tempo de serviço. Então, como é que vocês vão fazer isso aqui? Lembra que a gente comentou lá de período aquisitivo, né, quando a gente estava falando de férias? Essa planilha, como ela vai mudando a cara daqui a pouco, né? Ou seja, daqui a pouco ela não tem nada aqui do que a gente começou a fazer. Então, eu tenho um período aquisitivo, que é, mais uma vez, aquilo que a gente já viu, é quando o funcionário passa a ter direito às férias, beleza? Então, eu tenho lá o período aquisitivo. Quando que é o período aquisitivo? Quando começa o período aquisitivo? Quando ele foi admitido na empresa. Período inicial, 13 de julho de 2016, beleza? Vou colocar só aqui para a gente manter o tamanho. Então, ele foi admitido na empresa dia 13 de julho de 2016, beleza? E quando que ele completa um ano de empresa? Dia 12 de julho de 2017, tranquilo? Então, foi isso que a gente já tinha combinado, ou seja, o primeiro período aquisitivo, que a gente poderia tratar como período aquisitivo A, por exemplo, perfeito? Ele teve início quando? Né? Ou seja, de 13 de julho de 16 a 12 de julho de 2017, ou seja, aqui ele completa um ano de empresa. Quando começa o segundo período aquisitivo dele? 13 de julho de 2017 até 12 de julho de 2018. E assim sucessivamente, tranquilo? Então, aqui, por enquanto, feito esse entendimento, não tem muito mistério. 13 de julho de 2018 a 12 de julho de... Não sei porque eu não pus D ali, mas tudo bem. 2019. Depois eu coloco 13 de julho de 2019 a 12 de julho de 2020. Depois 13 de julho de 2020 até quando? Quando que ele foi demitido? Dia 27 de novembro de 2020. Tranquilo? Então, isso é, ou esses são os chamados períodos aquisitivos. Então, aqui seria B, C, D, por exemplo, e aqui seria as chamadas férias proporcionais. Beleza? Então, é isso que a gente tem aqui num primeiro momento. Vou colocar mais aqui. Férias proporcionais. Beleza? Então, isso aqui é férias, ou são as chamadas férias proporcionais. Vou colocar de outra cor aqui. Beleza? Vou colocar aqui, na verdade. Então, ele tem as chamadas férias proporcionais. Beleza? Então, pessoal, o que eu expliquei para vocês, o que eu disse para vocês no problema, ele começa aqui, ó, dia 13 de julho de 16 a 12 de julho de 17. Essas são as primeiras férias, período A. Como eu sempre venho dizendo, essas férias aqui do período A, que são chamados períodos concessivos, né, ou seja, período concessivo, que é o período que tem que se conceder férias, beleza? Ela tem que ser concedida dentro desse período. Tudo isso aqui a gente já viu, né, e a gente só está, na verdade, reforçando. Então, aqui, completou um ano de férias, um ano de trabalho. Ele tem que conceder férias dentro desse período, né? Ou seja, esse é o período A.
Aqui seria o período B, perfeito? Porque referente a esse período aqui, tem que ser concedido férias dentro desse prazo. Esse é o período C, que ele completa um ano de empresa aqui, portanto, as férias têm que ser concedidas aqui, perfeito? E aqui, por fim, seria o período D, tranquilo? Então, essas são as chamadas períodos, os chamados períodos de concessão, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então, assim, para que vocês comecem a fazer, elaborar um cálculo trabalhista, a primeira coisa que eu recomendo a vocês é começar exatamente por isso. Coloca lá o salário que você tem, a data de admissão e data de demissão. E aí você desmembra, vocês vão desmembrar isso desta forma que a gente está fazendo aqui, perfeito? Ou seja, para que você... Só colocar aqui. Para que você consiga visualizar, mais uma vez, qual é o período que ele tem efetivamente de férias e quando essas férias seriam concedidas, tranquilo? Então, aqui só colocando uma cor diferente para vocês visualizarem. Então, por exemplo, aqui, esse período aqui, ele tem que ser concedido aqui, perfeito? Esse período aqui, como eu disse a vocês, vou colocar aqui um outro azul, ele tem que ser concedido aqui. Esse período aqui, ele tem que ser concedido aqui. E, por fim, esse período aqui, outra cor aqui, ele teria que ser concedido dentro desse prazo, beleza? Então, mais uma vez, isso é para vocês visualizarem como deve ser elaborado, mais uma vez, a linha de entendimento, a linha de raciocínio, para que vocês possam verificar a questão de férias, de aviso prévio, aquela coisa toda. Então, a primeira observação, tem esse período de férias, tem que ser concedido aqui. Completou um ano de empresa, tem que ser concedido aqui. Completou o segundo ano de empresa, tem que ser concedido aqui, e assim sucessivamente. Mas a gente está falando de um funcionário que, na verdade, ele foi demitido, ele foi desligado da empresa. Esse cara não está mais, efetivamente, não faz parte mais do quadro de funcionários da empresa, perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular e vou verificar as informações que ele tem para me passar. Vejam vocês aqui. A primeira observação que eu tenho para considerar, não gozou as 2 últimas férias, beleza? Então, o que eu posso entender desta situação? Quando eu digo, olha, o cara não gozou as 2 últimas férias, na verdade, eu estou dizendo o seguinte, olha, essas são o primeiro período aquisitivo, logo, isso aqui é as primeiras férias, período A, perfeito, é a primeira férias que ele tem direito. Então, ele já adquiriu o direito porque ele completou o período aquisitivo, então ela deveria ter sido concedida aqui. Pela informação que a gente está obtendo aqui no problema, ele está dizendo o seguinte, ele não gozou as 2 últimas, perfeito? Então, como é que você vai fazer isso? Você vai de baixo para cima, perfeito? De baixo para cima, sim, ou seja, você vai olhar numa linha decrescente, ou seja, ele foi demitido, né, ou vai ser demitido dia 27 de novembro de 2020. Então, o que eu vou analisar dessa questão? Bom, aqui ele já tem direito às férias, ou seja, ele já possui o chamado direito adquirido? Não, por que ele não possui? Porque ele não completou um ano de serviço aqui, né? Ou seja, o período de contagem de férias teve início dia 13 de julho de 2020, né, imaginando que hoje fosse dia 27 de novembro de 2020, ele foi demitido dia 27 de novembro de 2020. Ou seja, o que acontece aqui nessa questão? Acontece que ele ainda não tem direito às férias, ele tem as chamadas férias proporcionais, perfeito? Então, aqui a gente não faz qualquer análise para efeito dessa primeira parte do problema, ou seja, de que ele não gozou as 2 últimas férias. Por que eu não faço essa análise? Por uma questão simples, né? Ou seja, ele não tem direito ainda com relação às férias, porque ele não completou o período aquisitivo, tranquilo? Aí, mais uma vez, eu estou dizendo assim, ele não gozou as 2 últimas férias. Quais são as 2 últimas férias que ele teria direito? Essa aqui do período D e a do período C, perfeito? As duas aqui, essas 2 férias, perfeito? Elas, sim, né? Ou seja, elas certamente são consideradas como férias, mais uma vez, com direito adquirido. Por quê? Porque ele já completou o período, perfeito? Aqui em julho, 13 de julho de 2018 a 12 de julho de 2019, já está com o período aquisitivo completo, beleza? Ela deveria ter sido concedida aqui. Qual foi a informação? Não foi.
Essas segundas férias, ele também já tem período aquisitivo completo, ou seja, ele completou mais um ano de empresa agora, semestre, dia 12 de julho do mês retrasado, aí, coisa de 3, 4 meses atrás. Perfeito? Isso imaginando que a gente está falando de uma demissão futura, né? Ou seja, imaginando que hoje a gente estivesse no dia 27 de novembro de 2020. Ou seja, repetindo, aquele já completou, então, mais uma vez, ano de empresa. Então, quando eu digo a vocês, ele não gozou as duas últimas férias, essas são as únicas que, eventualmente, ele poderia ter efetivamente gozado. Por que que ele poderia ter gozado? Deixa eu colocar aqui até em destaque. Aumentar a borda aqui. Essas, então, que ele poderia ter efetivamente gozado. Não fez. Então, o que que acontece? Se ele foi demitido, automaticamente, como ele já tinha ou já possuía direito, a gente tem que fazer o pagamento dessas verbas, beleza? Voltamos lá para outra planilha, perfeito? Ou vamos voltar aqui. Então, isso aqui vocês vão fazer, perfeito? Vão deixar isso aqui disponível para vocês fazerem análise e a gente vai, então, para uma terceira planilha para vocês começarem a, mais uma vez, a efetuarem o cálculo que você pretende. Mais uma vez, qual que é o salário do cidadão? R$ 2.500, beleza? Então, eu só vou configurando aqui conforme a gente vai falando para a gente deixar tudo bem visualmente, né? Então, o primeiro direito trabalhista que a gente vai discutir efetivamente de um funcionário é o chamado saldo de salário, perfeito? Saldo de salário, a gente sempre vai fazer efetivamente de que forma? Bom, aí a gente tem uma regra para se considerar. Se eu quero saber quanto o funcionário ganha por dia, eu vou pegar esse salário e vou dividir sempre por 30, perfeito? É o chamado mês comercial. No caso de salário, a gente sempre divide por 30, independente de ter 28, 29, 30 ou 31 dias. Se eu quero fazer um cálculo meio que direto com relação ao salário que ele tem, eu sempre vou fazer a divisão por 30. Essa é a primeira observação. Segunda observação, o que vai acontecer? Se eu quero saber quanto ele ganha por hora, também vou fazer a divisão por 220. Em outra oportunidade, aí a gente vai discorrer o porquê que é feito desta forma, ou por que se utiliza essas regras de cálculo. Mas vamos lá. Então, primeira observação, uma vez mais, saldo de salário. O que é o saldo de salário? Ele vem a ser efetivamente os dias que o cidadão trabalhou efetivamente durante um mês, ou seja, naquele momento que ele foi demitido, quantos dias ele trabalhou durante aquele mês. Então, assim, simples, objetivamente, qual foi a data de demissão dele? A data de demissão dele foi dia 27 de novembro, né? Ou seja, ainda que seja futuro, né? Faço questão sempre de ressaltar isso, ainda que a gente esteja falando de uma data futura, mais uma vez é como se nós estivéssemos lá dia 27 de novembro. Então, tá lá, dia 27 de novembro. Então, como é que eu faço o cálculo disso? Simples, eu pego o salário dele, perfeito? E vocês podem até colocar aqui, eu acho até interessante você fazer esse tipo de menção. Saldo de salário, 27 dias, beleza? Aí vocês vão dizer o seguinte, mas professor, ele recebeu o salário dele no 5º dia útil, perfeito? Então, se eu tenho, imaginando que o 5º dia útil tenha ocorrido, né, por uma questão objetiva, digamos que ele tenha acontecido lá no dia 5, por exemplo, ele foi demitido no dia 27, eu vou contar do dia 5, ou melhor dizendo, do dia 6 ao dia 27. Então, eu vou ter aí 21 dias, 22 dias para fazer de pagamento de salário, perfeito? Correto? Negativo, né? Como eu sempre digo, independente do mês que você está fazendo, a regra, pelo menos inicial, né, num primeiro momento, a regra padrão, o que que é? Você trabalha um mês, então você sempre vai trabalhar do dia 1º ao dia 30, perfeito? E vai receber o seu salário no 5º dia útil do mês seguinte, perfeito? Independente, efetivamente, do dia que você receba, esse salário que você está recebendo é referente ao mês anterior. A gente já viu isso até através daquela tábua econômica, lá, tábua de valores
de recebimento. Então, você sempre tem que fazer a questão retroativa, ou seja, do dia 1º ao dia 30 eu trabalho, para no 5º dia útil, ou até o 5º dia útil, pode ser antes, até o 5º dia útil efetivamente fazer o recebimento do meu salário. Quando isso acontece como padrão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer sempre, isso é o padrão. Mais uma vez, há exceções de cálculos, aquela coisa toda, mas a regra, ela sempre vai ser essa. Ou seja, pego o salário aqui, né? Aí é uma questão simples. Então, eu tenho quantos dias? Né? Eu vou até tirar isso aqui para colocar aqui para fazer um cálculo até diferente, né? Por isso que às vezes é bom você vai fazendo e vai melhorando a visualização aqui para vocês. Então, quantos dias são? Por exemplo, 27, tranquilo? Então, eu tenho aqui que eu estou fazendo o pagamento, né? Ou seja, vou até deixar aqui, deixa eu colocar aqui. Então, aqui eu vou colocar 27, que são equivalentes a 27 dias. Então, como é que eu faço o cálculo disso aqui? Só para vocês entenderem. Como é que eu pego, então? Eu pego o salário do cidadão, beleza? Que é R$ 2.500, perfeito? E vou dividir isso por 30, beleza? E aí eu identifico efetivamente quanto que dá cada dia de trabalho. Aí o que eu faço? Eu pego esses 30 dias e vou multiplicar, perfeito? E vou multiplicar isso pela quantidade de dias. Então, assim, só para vocês verificarem, né, como eu disse, para fazer uma conferência. Se fosse 30, por exemplo, ele daria 2.500. Se fosse um dia, por exemplo, ele daria 83. Se fosse 10 dias, ele daria, então, 833. Se fosse 15, daria metade do salário, 1.250. Se for 30, no caso, a gente tem 27 dias, beleza? Ele vai dar, então, R$ 2.250 a título de saldo de salário. O que vem a ser o saldo de salário, então? Mais uma vez, são os dias que eu tenho de trabalho. Não se esqueçam disso, beleza? Aí a gente vai para o segundo ponto que a gente tem como discussão. O que diz no tema ali? O que diz no problema que a gente apresentou? Não gozou as 2 últimas férias. Beleza, então vamos lá para as férias. Existe uma situação no direito do trabalho que sempre que vocês forem fazer o pagamento efetivamente dos seus direitos dos empregados, ou seja, vou pagar salário, vou pagar hora extra, vou pagar qualquer tipo de direito, eu tenho que deixar isso claro, desmembrado efetivamente no seu comprovante de pagamento, tranquilo? Então, tomem cuidado com isso, vocês, enquanto advogados e futuros advogados, vocês têm que colocar de uma forma muito clara que toda vez que você está fazendo um pagamento, essas verbas ela tem que estar bem discriminada efetivamente, né, para que as pessoas possam, no momento que ela está recebendo, ela saber exatamente o que recebe. Então, se ela está fazendo hora extra, então ela tem que saber a quantidade de horas extras, qual é o percentual de cálculo, se é um adicional noturno, se é 50% sobre a hora, se é 75%, aquela coisa toda. Então, né, isso também ele já vai tirar para vocês uma questão muito, muito, muito relevante mesmo, que é, assim, vocês sempre vão ter necessariamente que fazer, mais uma vez, essa questão da análise do que vocês estão pagando, tranquilo? Então, vamos lá. Eu disse a vocês, então, que não foram gozadas as 2 últimas férias. Perfeito. Aí nós temos aqui, ó, quais são as 2 últimas férias? Nós já chegamos no consenso, então, que seria as férias C e as férias D. Então, como é que eu vou fazer aqui o desmembramento disso? Perfeito? Então, eu tenho lá férias de 2018, de 2019. Então, vamos lá, simples assim. Férias 18/19, tranquilo? Ano de 2018 e ano de 2019, perfeito? Então, assim, como é que eu vou fazer como regra geral? Férias, ela engloba tudo. Adicional noturno, horas extras, insalubridade, periculosidade, perfeito? Como no caso aqui a gente tem, a título de exemplo, um valor fixo, nós temos, então, que o salário dele, por exemplo, é esse aqui, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui o salário dele. Como eu disse a vocês, se eu altero o salário dele, vocês vão perceber que vai alterar tudo aqui, ó. Perfeito? Então, alterou aqui esse valor e alterou esse. Tranquilo? Mas, no problema que a gente tem, por enquanto, nós temos lá R$ 2.500. Beleza? Quando a gente estava falando de férias, eu fui muito claro com vocês, e existe uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar, é o seguinte: férias,
Vocês sempre vão pegar férias e vão fazer um casamento da palavra as férias com a palavra um terço, com a frase um terço constitucional, beleza? Então, sempre que a gente for pagar férias para o funcionário, a gente tem que pagar, mais uma vez, um terço. Então, independente da situação, se é férias normais, se é férias integrais, se é férias multas, se é férias proporcionais, qualquer situação, a gente obrigatoriamente tem que fazer o pagamento de um terço constitucional. Então, vocês vão colocar lá de um terço, beleza? Constitucional, 18/19, perfeito? Aí vocês vão pegar esse valor aqui, R$ 2.500, e vão dividir ele por 3, perfeito? O que é um terço, né? Como eu sempre faço questão de dizer, um terço, na verdade, é uma terça parte ou uma parte de um objeto, de um produto que você divide por 3, tranquilo? Então, simploriamente falando. Então, nós temos aqui, ó, férias 2018 e 2019, beleza? Só que está dito ali que essas férias deveriam ter sido concedidas, essas de 2018 e 2019, como a gente já discutiu, essas férias aqui, elas deveriam ter sido concedidas nesse período aqui, perfeito? E não foram, ou seja, nessa linha aqui, só que ela não foi. O que vai acontecer? Automaticamente eu tenho que fazer o pagamento dessas férias em dobro. Então, como é que eu vou fazer isso? Simples assim. Posso colocar desta forma, multa de férias, dobro, perfeito? O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou somar esses dois valores, perfeito? Então, para efeito de férias, eu vou pagar o ano normal, beleza? E vou pagar, mais uma vez, o dobro disso aqui, tranquilo? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Mais uma vez repetindo, só por isso que é legal você fazer por fórmulas. Olha, se eu coloco o salário de R$ 5.000, ele altera tudo, beleza? Então, eu tenho aqui mais uma vez o cálculo do que deu, então, o pagamento dobro. Se você somar isso aqui, só para deixar claro, 2.500 mais 833, vai dar 3.333,33, a chamada dízima periódica. O que acontece aqui nesse caso, que é importante a gente entender? Como eu disse a vocês, você está pagando as férias normais e está pagando as férias em dobro. Você está pagando novamente esse valor. Por quê? Porque as férias não foram concedidas dentro do prazo legal. Perfeito? Isso está previsto lá na CLT. Beleza? Aí nós vamos lá para a segunda parte, ou seja, período de 13 de julho de 2019 a 12 de julho de 2020. Essas férias aqui, elas deveriam ter sido concedidas dentro desse período. Não foram, perfeito? Não foram concedidas. Qual é a problemática disso? Qual é a problemática disso? Ou seja, qual a problemática dela não ter sido concedida dentro desse período? Aqui nesse caso, mais uma vez, só a obrigação de fazer o pagamento. Tranquilo? Por que só a obrigação de fazer o pagamento? Porque, na verdade, ela poderia ter sido concedida dentro desse prazo aqui, perfeito? Só que não foi porque o empregador demitiu o funcionário. Então, também não tem muito mistério. O que eu venho aqui? Férias 19, ano de 2019, 2020, beleza? A mesma regra que a gente comentou ali. O salário, perfeito, aqui do período, beleza? E, mais uma vez, um terço constitucional. Só que esse um terço agora é sobre 19/20. Tranquilo? A lógica é a mesma coisa, ou seja, pego o valor acima e faço a divisão por 3, tranquilo? Então, eu estou fazendo aqui mais uma vez o pagamento das férias 18 e 19, perfeito? Estou fazendo o pagamento da multa referente a esse período, beleza? Vou até colocar aqui também dentro do mesmo... dentro do mesmo quadrado, e aqui também, perfeito? Ou seja, faço o pagamento, mais uma vez, dentro do mesmo período. Dúvidas, perguntas? Deixei aqui. Tranquilo? Então, tá aqui, a mesma situação. Beleza? Vou colocar aqui um quadradinho também. Então, tá aqui. Pode falar. Esse em dobro, então, ia ficar só
Nas férias 18 e 19, eu multiplicaria 3.333 por 2. Sim. Mas Por quê? na segunda férias não, né? Na 19 e 20 ficaria o valor normal, sem botar em dobro. Sim, porque nas segundas férias ele pode ser pago dentro do prazo normal, tranquilo? Então, nesse caso, não tem atraso, né? Ou seja, aqui, né? Aqui, essa aqui, ela deveria ter sido concedida, como a gente olhou aqui, ó, ela deveria ter sido concedida aqui nesse período, perfeito? E não foi. Então, ela, sobre este valor, ela vai incidir o dobro, uma multa prevista lá no artigo 130, não vou nem comentar porque não me recordo de cabeça. Mas, enfim, a partir do artigo 130 lá da CLT, nós temos, então, essa informação de que ele tem que ser feito o pagamento em dobro, tranquilo? Então, muito claro. Ou seja, período aquisitivo, desse período aquisitivo, que é o C aqui, esse aqui é o período concessivo, perfeito? Mas ele expirou agora, dia 12 de julho, né, deste ano, então não dá mais para ele conceder férias para o funcionário, dentro daquele período de 12 meses subsequentes ao direito adquirido, perfeito? Então, esse período aqui, volto a insistir, o período C, ele automaticamente tem que ser pago em dobro, perfeito? E aqui, esse aqui, que seria o de 2020, que iniciou em 2019 e terminou agora em 2020, é um novo período aquisitivo, mas ele tem mais 12 meses para conceder férias para o funcionário, só que ele vai ser demitido, ele foi demitido, né? Mais uma vez a gente está fazendo um cálculo como se fosse uma data futura, ele foi demitido dia 27 de julho, tranquilo? E aí, nesse caso, 27 de novembro, na verdade, e aí, nesse caso, o que acontece é o seguinte, as férias poderiam ter sido concedidas dentro desse prazo. Então, não é porque ele não foi concedido ainda, né, que a gente vai falar assim, mas ele já não concedeu o anterior, ele não concedeu a anterior, a gente vai ter necessariamente, então, que calcular que como se ele não fosse pagar. Negativo, a gente fala em direito adquirido, ou seja, em direito propriamente dito. Ele poderia pagar as férias desse ano, agora, por exemplo, e depois deixar para negociar férias que está vencida. Então, a gente não pode criar suposições, a gente tem que trabalhar com as informações que nós temos, tranquilo? O senhor não calcula a multa de compensação de cada ano de trabalho, tem direito a 3 dias de salário? Luana, isso se refere ao aviso prévio, a gente vai olhar daqui a pouco. Para as férias, ele não faz esse cálculo, perfeito? Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Tranquilo? Dúvidas até aqui? Posso prosseguir? Tudo tranquilo? Bom, vamos lá. Então, como eu disse a vocês, fazendo então uma revisãozinha rápida, 27 dias de salário, saldo de salário 27 dias, férias, mais uma vez, referente ao período de 18 e 19, que ela deveria ter sido concedida em 19 e 20, não foi, portanto, elas são pagas em dobro, é por isso que ela está aqui dentro do mesmo quadradinho, tranquilo? Férias de 19 e 20, como a gente acabou de comentar, perfeito? Então, ele vai receber as férias normais, beleza? Não tem discussão também acerca disso. E aí, vou fazer um negócio diferente aqui, só para eu poder visualizar. Se eu consigo ver por aqui o chat de vocês. Beleza. Bom, então voltando aqui, né? Qual é o outro direito que eu tenho para calcular aqui? Alguém tem alguma sugestão? Ficou faltando eu pagar alguma coisa aqui por enquanto? Alguém tem uma sugestão do que seria o próximo direito a ser pago? E as férias proporcionais. Muito bem, Juliana. Perfeito. Ou seja, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o cálculo das férias proporcionais, beleza? Então, vamos lá, né? Ou seja, o cálculo das férias proporcionais. Então, como é que eu vou fazer o cálculo disso ao pé da letra? A mesma lógica do que a gente usou para fazer esse desmembramento aqui, perfeito? Então, as férias proporcionais, vamos separar aqui o cálculo para vocês entenderem. Então, né, que é isso aqui que a gente está demonstrando agora, perfeito? Ou seja, de 13 de julho
não preciso nem colocar o ano, 13 de julho, ela vai até quando? 12 de agosto. De 13 de agosto, ela vai até quando? 12 de setembro. Depois de 13 de setembro a 12 de outubro. Depois, 13 de outubro e depois, por fim, de 13 de novembro até que dia que ele foi demitido? 27 de novembro. Beleza. Então, imaginando aqui que cada um mês desse aqui, ele é um dozeavos, perfeito? Um dozeavos, um dozeavos, um dozeavos. A minha pergunta é, quantos dozeavos eu vou ter que fazer de pagamento de férias para o funcionário? Aguardando manifestação das partes. Quanto? Júlia? Quantos dozeavos eu vou fazer o pagamento de férias? Luna, quanto que eu vou pagar de férias? Só 3 meses. 5 de 12, professor. Quanto? 5. A Júlia 12. 3. 5 dozeavos. A Júlia 3. A Juliane 5. Vamos lá. Quem dá mais? Vamos lá ver. Então, eu tenho aqui 1 dozeavos. Perfeito. Dozeavos. Vou repetir. Perfeito? Portanto, quantos dozeavos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. A minha pergunta, quantos dias eu tenho daqui para cá? Ele não concluiu, por isso não conta. Muito bem, Júlia. Como eu sempre brinco, né, esse seria um momento, se a gente estivesse numa sala de aula, eu ia dizer parabéns, né? Mais alguém concorda com a Júlia? Discorda? Milton, por que o teu deu aqui 5 dozeavos? Pode falar, Milton? Então, é uma brincadeira que a gente faz, né? Ou seja, qualquer outra área, a gente pode dizer que existe um entendimento subjetivo, né? Ou seja, ou é ou não é, né? Ou seja, melhor dizendo, né? As coisas podem ser ou podem não ser, né? Isso, como eu sempre falo, na psicologia, quando se trata de pessoas, aquela coisa toda. Mas na matemática não existe isso, ou é ou não é. Primeiro, para mim, seriam 15 dias o cálculo exato, é verdade. Então, na matemática, ele é exato. Então, não existe assim, eu acho, né? Então, né? Ou que para mim seria, ele é ou não é. Então, o primeiro entendimento é esse. Aí, dentro dessa situação, é importante que vocês entendam o seguinte, só para fazer uma observação, a Júlia fez uma observação correta, ou seja, ele não concluiu 15 dias no último mês, por isso não conta, perfeito? Você já está dizendo, contabilizei mais de 10 dias e o cálculo exato é verdade. Contabilizou mais de 10 dias. Então, assim, a observação nesse caso, só para deixar claro, da Júlia está correta. Para você fazer o cálculo referente ao último mês de férias, efetivamente, eu tenho que verificar quantos dias foram no final e se foi 15 dias ou mais, perfeito? Para se contabilizar ou não, perfeito? Não são 10 dias, viu, Milton? São, na verdade, 15 dias. Aí a minha pergunta, nesse último mês, né, ou seja, nesse último período, de 27 de novembro a 13 de novembro, a gente tem quantos dias para fazer efetivamente de cálculo?
Ou seja, quantos dias a gente tem aí? 15 dias ou mais? 14 dias, perfeito? Logo, né, é o que eu digo sempre, né, seria então aí que eu iria concluir, né, Júlia, que seria Júlia, Luana, aquela coisa toda, que ia fazer um carinho em vocês dentro da sala de aula, né, ia dizer, muito bem, parabéns, né, ou seja, vocês estão muito erradas, né, por que estão erradas? Porque, na verdade, a gente não tem 14 dias, a gente tem 15 dias, perfeito? Como eu sempre faço questão de ressaltar para vocês, esses números aí, eles não foram colocados aí à toa, assim, não foi uma mera sorte, né, ou seja, eu escolhi uma data aleatória, não, eu parei para pensar para justamente gerar essa situação, ou seja, qual a situação? Se você parar para contar, na verdade, a gente não tem 14 dias, a gente tem 15 dias de trabalho, porque vejam vocês, o início do período aquisitivo, ele é aqui, ó, dia 13 de novembro, e às vezes eu brinco que às vezes a melhor forma de vocês fazerem isso, qual é? Objetivamente falando, é contar no dedinho, né? Ou seja, dia 13 ele trabalhou? Trabalhou. Então, vamos lá. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Portanto, a gente tem 15 dias, na verdade, perfeito? Então, aqui entraria nessa contagem, sim, beleza? Ele entraria nessa contagem sim, porque na verdade vocês não têm que fazer 27 menos 13, porque se fizer 27 menos 13, realmente vai dar 14, a conta está correta, mas mais uma vez, só que vocês esquecem que na verdade a gente está falando de um dia que ele trabalhou. Quando você faz esse tipo de cálculo, você acaba excluindo um dia aí, perfeito? Então eu tenho que imaginar isso como dias trabalhados, né? Então eu vou olhar do dia 13 ao dia 27, inclusive, porque eles trabalharam efetivamente esses dias. Tranquilo? Então, eu tenho que fazer essa análise. O período de admissão começa no dia 13. Sim, ele foi admitido no dia 13, perfeito? Então, a contagem, efetivamente, dos períodos aquisitivos, eles sempre vão iniciar no dia 13, seja para fazer o cálculo de um período aquisitivo anual, assim como no caso, que é a parte final que a gente está fazendo, que é o período aquisitivo, né, de férias proporcionais, beleza? Então, sim, né, mais uma vez, ainda que você tenha feito a logística errada, o Milton, a tua observação está correta, são 5 dozeavos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ou seja, 5 dozeavos que a gente teria, então, para se fazer o pagamento de férias. Então, simplesmente, férias proporcionais 2020, tranquilo? Aí eu coloco aqui, quanto? 5 dozeavos, perfeito? Se quiser aqui, colocar aqui, dozeavos, perfeito? Simples assim, tranquilo? Aí como é que eu faço este cálculo? Também não tem muito mistério. Pego o salário dele lá, R$ 2.500, beleza? E vou dividir por 12, para saber quanto dá um dozeavos, já que eu estou falando que é um dozeavos, é uma parte de 12. Então, divido lá o salário por 12 e vou multiplicar por quanto? Pela quantidade, mais uma vez, de meses que eu tenho aqui, perfeito? Então, quanto que vai dar aqui nesse caso? Quanto vai dar nesse caso aqui? R$ 1.041,67, perfeito? Não, eu contabilizei, Julia, eu contabilizei o último mês, mas você está perguntando aqui, né? Contabilizou o último mês porque ele trabalhou dia 27. Sim, ele sempre, quando você fala de uma demissão, acho que eu já comentei isso com vocês, se eu demito o funcionário 8 horas da manhã, meio-dia ou ao final do dia, o que vai contabilizar como dia de trabalho é aquele dia. Por exemplo, hoje eu estou indo lá para o meu ambiente de trabalho, o empregador me demite agora pela manhã, eu nem registro o meu ponto. O dia 23, ele vai ser considerado como período de trabalho, mesmo que eu não tenha trabalhado, perfeito? Porque é meu último dia de trabalho, perfeito? Meu último dia de contrato, propriamente dito, tranquilo? Então, eu sempre faço, mais uma vez, essa contabilização. É importante sempre que vocês tomem cuidado, efetivamente, com isso, beleza? Aí, né, eu faço, então, essa contabilização final, ou seja, 1/3 constitucional de férias proporcionais, perfeito? Pego o salário aqui e vou dividir por, deixa eu ver o que tem de observação que ele fez aqui, só de curiosidade.
De forma inconsistente. Entendi, porque a fórmula está com erro. N1 dividido por 12 vezes G10. Pronto. Beleza? Então, eu tenho mais uma vez o pagamento das férias proporcionais aqui também. Tranquilo? Então, aqui também, mais uma vez, é o que eu digo a vocês, não há muito mistério a ser considerado aqui nessa informação. Tranquilo? Ou seja, se a gente parar para olhar, a gente já fez o cálculo do saldo de salário, beleza? Ou seja, quanto que a gente vai pagar de salário para o funcionário. A gente fez o cálculo das férias, perfeito? Quanto que a gente vai pagar de férias para o funcionário, beleza? Como eu disse a vocês, vocês podem reparar que a gente está identificando exatamente quais são, né, os direitos que ele tem. Então, férias de 2018, perfeito? Que é o que eu volto a insistir com vocês. Se não tivesse contabilizado, né, mas se não tivesse contabilizado 15 dias, não contaria, Júlia. Por exemplo, se eu tivesse demitido ele no dia 26 de novembro, esse mês não entraria na contagem, perfeito? Ele não entraria para efeito de cálculo, porque, na verdade, daria, então, 14 dias e não 15. Então, não seria 5/12avos, mas, neste caso, se aqui, por exemplo, ao invés de a gente ter demitido ele no dia 27, tivesse demitido ele, por exemplo, no dia 26 de novembro, aqui, ao invés de 15, seria 14 dias, portanto, isso aqui não entraria na nossa contagem, perfeito? Então, seria 4/12avos. Aí, como eu disse a vocês, aqui a gente faria o pagamento de 4/12avos, né, e não de 5. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, mais uma vez, importante vocês lembrarem que tudo tem que estar discriminado. Férias normais, multa das férias, se vocês pegarem aqui, é justamente esse valor em dobro, férias de 2019 e 2020, férias proporcionais, que a gente está fazendo o cálculo agora, perfeito? Aí a gente vai, né, para um outro item, que também é o mais usual, beleza? Então, vamos encerrar ele aqui, que ele é mais rápido, aqui não tem problema. Qual que é outra verba que a gente costuma fazer pagamento? 13º salário, beleza? Aqui, simples assim, aí a lógica que vocês vão usar, viu, Júlia, inclusive, a lógica que vocês vão usar na questão dos princípios dos 15 dias é a mesma que vocês usam para férias. A única diferença é que você faz a consideração desse valor anualmente, diferente do que acontece, por exemplo, com as outras questões de férias, que você utiliza a data de admissão dele, o 13º ele zera a cada ano, perfeito? Então, o que é 13º salário? É, por óbvio, um 13º salário que a gente recebe no ano, a gente recebe 12 salários ao ano, de janeiro a dezembro, perfeito? Temos um benefício previsto, mais uma vez, na CLT, que trata efetivamente a CLT, na Constituição, que trata referente ao 13º, que ele tem que ser pago a primeira parcela dia 30 de novembro, a segunda parcela no dia 20 de dezembro, ou seja, qualquer benefício melhor do que esse, se a empresa quiser pagar integralmente no mês de novembro, pode, se quiser pagar integralmente em julho, pode, perfeito? Então, diz até 50% até o dia 30 de novembro e o restante até o dia 20 de dezembro, perfeito? Com relação ao 13º salário, não existe muito mistério. Por que ele está pintando isso aqui? Com relação ao 13º, não existe muito mistério. Então, ele foi demitido dia 27 de novembro. Portanto, a gente vai fazer quantos? Efetivamente, 12avos. Novembro, perfeito? São 11 12avos. Se ele tivesse trabalhado até o dia 14 de novembro, por exemplo, seriam 10. Como ele trabalhou no dia 1 até o dia 27, portanto, serão considerados, então, 11 12avos. Conta-se, efetivamente, então, 13º salário, vou até colocar aqui, bem didático, né? Até novembro, porque ele foi demitido dia 27 de novembro. Então, se fosse até o dia 15, ou desculpa, anterior ao dia 15, o mês de novembro não entraria nessa linha de cálculo, beleza? Então, como é que eu faço o cálculo disso? A mesma regra do que a gente fez, né? Ou seja,
Pego o salário dele aqui, que é R$ 2.500, vou dividir por 12 e vou multiplicar, perfeito? Vou multiplicar pela quantidade de meses que ele trabalhou, perfeito? A regra também é efetivamente a mesma, tranquilo? Ou seja, faço o pagamento de 13º salário. Vou colocar uma corzinha diferente aqui também, para vocês conseguirem visualizar, beleza? Então, o 13º salário, ele é feito, então, desta forma, beleza? Tranquilo? Dúvidas? Beleza. O que está faltando aqui, então, né? Aquilo que foi a Júlia que comentou. Deixa eu ver, não concluiu. Ah, tá aqui, foi a Luana que me perguntou, né? O senhor não calcula a multa de compensação de cada ano de trabalho? Tem direito a 3 dias de salário? Sim. Agora que a gente vai fazer aquele cálculo, perfeito, Luana? Com relação, mais uma vez, ao aviso prévio, perfeito? Então, o que, né, por definição que a gente já comentou, o que vem a ser aviso prévio? O aviso prévio nada mais é do que o pagamento referente a 30 dias de salário, referente ao último mês de trabalho, perfeito? Então, como é que eu tenho aqui essa observação? Cumpriu o aviso prévio por 15 dias quando deixou de fazê-lo por conta de um novo emprego, tranquilo? Como é que eu aplicaria, então, né, se eu tivesse dito o seguinte, olha, só a título de comentário, cumpriu o aviso prévio, ponto, perfeito? Então, o que eu ia fazer, o que eu iria fazer nessa situação? Uma questão simples, cumpriu o aviso prévio, o que eu venho? Eu faço aqui, ó, aviso prévio, beleza? Então, vou colocar aqui até 30 dias, beleza? O que é o aviso prévio? 30 dias de salário, beleza? Essa é a regra, que eu já expliquei a vocês. Tranquilo? Vamos colocar aqui também de uma outra cor. Não sei porque ele está copiando outra cor, ele deve ter alguma opção aqui que eu desconheço. Aqui, aviso prévio. Então, 30 dias, mais uma vez, de salário. Isso é o básico, perfeito? Então, qual que seria a fórmula que a gente colocaria aqui? Pego o salário, perfeito? R$ 2.500, vou dividir por 30 para saber quanto ele ganha por dia, beleza? E vou multiplicar isso também naquilo que a gente comentou, e vou multiplicar isso por 30, beleza? Quanto que vai dar isso? Né? Ou seja, sem muito mistério, se eu divido por 30 e multiplico por 30, logo eu vou ter o mesmo resultado, R$ 2.500. Então, se eu vou fazer o cálculo do aviso prévio, simples assim, ele tem direito efetivamente a 30 dias de salário, tranquilo? Bom, mas eu disse a vocês o seguinte, olha, tem uma ressalva aqui, ó, no problema que a gente apresentou. Cumpriu o aviso prévio por 15 dias quando deixou de fazê-lo por conta de um emprego, de um novo emprego. Então, na verdade, se eu estou dizendo para vocês que ele trabalhou só por 15 dias, o que eu vou fazer, na verdade? Eu vou pagar para ele 15 dias, tranquilo? Então, por que ele não fez o cálculo aqui? Não é multiplicar por 30, cabeção. Multiplicado por... A fórmula eu fiz errado aqui, rapidinho. Eu coloquei 30. Então, o que eu faço aqui, só para deixar claro? Pego o salário, R$ 2.500, divido sempre por 30, perfeito? E aqui que está meu erro, né? Eu coloquei 30 e eu não deveria ter colocado. Dividir e vou multiplicar por 15, que é efetivamente o valor. Eu tinha colocado aqui, só para deixar claro, 30, né? Então, pego o salário, divido por 30, porque esse seria o padrão. Mas eu trouxe um detalhe aqui para vocês. Cumpriu por 15 dias quando deixou de fazer por conta de um novo emprego, beleza? Então, o que vocês vão ter que colocar aqui? Ó? Aviso prévio, na verdade, ele cumpriu quantos dias? 15 dias, perfeito? Então, de aviso prévio, nesse caso, ele vai receber quanto? R$ 1.250, perfeito? Por quê? Porque ele só trabalhou 15 dias. E os outros 15 dias? Como eu disse a vocês, já vem explicando, né? A gente falou isso na última aula. Pessoal, se ele tivesse deixado simplesmente de cumprir o aviso prévio, se ele falasse, não quero cumprir o aviso prévio,
porque não gosto de trabalhar, não quero mais trabalhar, não quero aparecer mais na empresa, tal, o que ia acontecer? Eu, na verdade, ia pagar 15 dias porque ele trabalhou e ia descontar os outros 15 porque efetivamente ele deixou de trabalhar, tranquilo? Porque ele deixou de trabalhar sem motivo. Lembra que eu falei para vocês que aviso prévio existe de 2 tipos, indenizado e trabalhado. Perfeito? Indenizado e trabalhado. O trabalhado, ele pode ser cumprido, né? Ou seja, ele trabalhou ou não cumprido. Quando ele não cumpre, ele deixa de ir para a empresa. Aí, nesse deixar de ir para a empresa, eu tenho duas situações, que ele deixa de ir para a empresa porque arrumou um novo emprego, ou ele deixa por qualquer outro motivo. Se for qualquer outro motivo, na verdade, eu não tenho que pagar o valor, eu tenho que pagar os dias que ele trabalhou e descontar os dias que ele trabalhou. Então, se fosse o caso aqui, eu teria que descontar agora, efetivamente, 15 dias, se ele tivesse simplesmente deixado de cumprir por qualquer motivo. Perfeito? Então, eu ia pagar 1.250 e ia descontar 1.250. Na verdade, ele não ia ganhar nem receber, né? Ou seja, literalmente, usando o termo popular, ele ia empatar. Perfeito? Ocorre que neste caso, perfeito? Neste caso, o que aconteceu, ele trabalhou, só que ele arrumou um novo emprego, que é a única justificativa aceita pela Justiça do Trabalho para que você não cumpra o aviso prévio e você não tenha desconto. Perfeito? Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu simplesmente vou pagar os 15 dias e os outros 15 dias que ele deixou de cumprir, eu não pago, mas eu não desconto, beleza? E aí eu vou para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? 3 dias para, né, como a gente comentou lá, para cada ano completo trabalhado. Efetivamente a quanto? Limitado efetivamente a 60 dias, beleza? Então, quantos anos eu tenho de empresa aqui? Né? Quantos anos o Robert Esponja aqui, ele trabalhou? Quantos anos completo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aqui é proporcional, perfeito? Então, aqui ele não completou 1 ano. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Simples assim, perfeito? 3 dias para cada ano completo trabalhado. Quantos anos ele trabalhou? 4. Beleza? O que eu vou fazer? A mesma regra, ou seja, pego o salário dele, R$ 2.500, beleza? Vou dividir por 30 para saber quanto ele ganha por dia e vou multiplicar isso pela quantidade de dias que ele trabalhou aqui ou pela quantidade, mais uma vez, de dias que ele trabalhou, perfeito? E só um detalhe. Estou fazendo uma correção. Então, ele trabalhou 3 dias para cada ano completo, beleza? Só que eu vou fazer aqui, quantos anos? 4 anos, beleza? Vou aumentar aqui para explicar. Aí, o que eu faço efetivamente aqui? São 4 anos vezes 3 dias. É o que determina a lei. Ou seja, 3 dias para cada ano completo trabalhado. Se são 4 anos, seriam 4 vezes 3, beleza? Portanto, aqui nós temos 12 dias. Ou seja, no que diz respeito a aviso prévio, ele tem direito, portanto, a 15 dias de salário, porque ele trabalhou, e depois ele deixou efetivamente de trabalhar, e depois 3 dias para cada ano completo trabalhado, limitado efetivamente a 12 dias, tranquilo? Então, ao pé da letra, né, ele teria direito a isso. Por fim, aqui, só para acrescentar, eu coloquei aqui uma informação para vocês, né, para efeito de cálculo, possuía R$ 40.000 de FGTS, ou seja, sem qualquer comprometimento com o cálculo real, fazer o cálculo dos meses, tal, né, a gente tem lá a informação de que ele tem R$ 40.000, então, já que ele foi demitido sem justa causa, multa FGTS de 40%, beleza? Qual que é o valor que ele tem? R$ 40.000, beleza? Aqui não vou nem fazer fórmula para ficar claro. Ou seja, quanto que ele tem lá? R$ 40.000. 40% de 40 mil, 4 vezes 4 vai dar R$ 16.000. Portanto, ele tem de FGTS o valor equivalente a R$ 16.000, beleza? Então, aqui nós temos, vou colocar de uma outra cor aqui também bonitinho, vai ficar super, como diria uma conhecida minha de São Paulo, vai ficar super fashion, né? Ou seja, tá uma planilha super fashion, beleza? Aí, se vocês quiserem dar uma olhada no total, né? Ou seja, quanto que uma pessoa nesta situação teria por direito, no caso de um cálculo, digamos que ela não recebeu todas essas verbas trabalhistas, isso é o que ela teria, então, por direito, né, de receber
por direito de receber. Professor, Pode falar. eu tenho uma dúvida aqui no caso do aviso prévio. Eu poderia pegar, tipo, porque eu fiz assim, os 4 vezes 3 que deu 12 e somei com os 15 dias trabalhados que deu 27. Aí eu fiz logo direto, tem algum problema? Não, perfeito. Tanto que é o que eu disse a vocês, isso também é uma forma... É quem está falando, é a Júlia ou a Luana? Juliane. Oi, Juliana, desculpa. Que a tela não está aberta aqui para vocês. Desculpa. Só um minutinho. Tá. Não, Juliana, então, quando eu estava explicando sobre aviso prévio para vocês, isso também é muito importante, a tua observação é bem necessária, digamos assim. Vocês vão achar em alguns livros que eles fazem, quando você vai estudar, ele vai dizer que o aviso prévio, na verdade, ele é de 90 dias, sendo que 30 dias equivale efetivamente aos dias trabalhados, né, ou seja, aos 30 dias que a gente tem como padrão, e os outros 60, eles são, mais uma vez, calculados com base nessa multa, 3 dias de salário para cada ano completo trabalhado, limitado efetivamente ao máximo de 60 dias, tranquilo? Então, esse padrão, digamos assim, você vai encontrar nos livros. Então, a forma que você fez, se você somar os dois, 15 mais 12, por exemplo, e apresentar dessa forma aqui, ao invés de apresentar 15 e 12, e simplesmente colocar aqui aviso prévio 15, 27 dias, também está correto, perfeito? Não está errado, não. Inclusive, ele está bem claro com relação ao pagamento. Se você fizer desse jeito, colocar 27 dias para o efeito de pagamento, se você colocar 30 dias, 40, 50, né, dependendo do tempo que ele tem de empresa, não está, mais uma vez assim, não está errado, não, está super certo também, assim, literalmente, também está correto, perfeito? Então, isso pode ser feito sem problema algum, beleza? Então, na prática, poderia fazer nenhum problema, né? Porque aqui já está incluso a multa e o aviso prévio, né? Perdão, não entendi. Porque quando dá o resultado, já está incluso tanto o aviso prévio quanto o valor da multa, por isso que dá 2.250, né? Perfeito, porque quando você for fazer a apresentação... Isso, se você somar aqui, ó, no seu caso você deve ter somado, você pode olhar aqui na própria autossoma aqui, ele traz, ó, R$ 2.250, perfeito? Então, ele faz a soma aqui. Nesse caso, a única coisa que eu fiz é desmembrar para que vocês entendessem melhor. Mas nada impede que na hora que vocês estiverem fazendo o cálculo, neste caso específico, que vocês somem os dois, que não tem problema nenhum. Tranquilo? Você só vai ter que deixar claro que você está pagando 27 dias. Isso é imprescindível. Dúvidas? Luna, Milton, Júlia, os que estão bem participativos hoje, Juliane, né? A Juliane já acabou de tirar a dúvida dela. Alguém mais tem alguma dúvida? Não, eu entendi. Beleza. Bom, galera, eu vou encerrar com vocês por aqui, perfeito? A semana que vem a gente retorna, então, estudem isso, como eu digo sempre, isso vai cair em prova de vocês. Estudem, quiserem fazer alguns testes aí, vão fazendo, né? Eu vou deixar a aula disponível aí para vocês. Eu estou fazendo agora 2 situações. Eu estou deixando as aulas, tentando, na verdade, copiar para vocês aqui. Eu também abri uma página no YouTube e estou jogando as aulas lá. Então, essa aula, por exemplo, que a gente teve aqui hoje, eu vou colocar lá. E aí vocês podem acessar, vocês podem, de repente, olhar por lá, que ela está bem explicativa. Tranquilo? Aí qualquer coisa vocês podem acessar por lá também, aí mais uma vez a gente vai se falando. Depois eu vou colocar até no meu Instagram lá, o canal direitinho para de repente vocês acessarem, beleza? Só um minutinho.